One more time, I see your face in the photograph. One more time, the barricades are falling. One more time, please give me a reason. Cupid, kiss me one more time. Olá pessoal, eu sou o Arthur Neto. E eu sou a Gabi Moreira. E esse é o Renal Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Assim se encaixa em qualquer momento que você esteja ouvindo. Seja bem-vindo a mais um Renal Cast. Estamos aqui no nosso 16º episódio e continuamos no arco quarentena. E aí, Gabi, como é que tá por aí? Tudo tranquilo? E aí, Arthur, tudo tranquilo por aqui? Trancado ainda? E você? Ainda no nosso bunker subterrâneo, só saindo para diálise. Isso, não vejo a hora da gente dizer que tá na rua. Livre Acho que de quando a novo. gente sair dessa quarentena, eu vou gravar esse episódio na praça. Olha aí, tá aí uma boa ideia, hein? Pós-quarentena a gente faz uma gravação na rua. Você vai para a principal praça de Vitória de Santo Antão, eu vou para a Praça da Sé. Não, péssima ideia. Eu vou Não, voltar se sem eu meu for pra computador. praça aqui, eu vou estar até sem roupa. Vamos gravar de uma maneira diferente, surpresa, no episódio pós-quarentena. Já fica combinado isso, então. E hoje vamos falar de uma doença silenciosa, mas que leva muitos para as máquinas de hemodiálise, a hipertensão. E para nos ajudar na jornada para entender dessa condição, temos a nossa já da casa, direto de Pato de Minas, a doutora Kátia Ramos. E aí, doutora, tudo bom? Seja mais uma vez muito bem-vinda ao Renalcast. Nossa, adorei, Arthur. Nossa, me senti em casa, gente. Ser considerada já da casa é um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Eu falo assim, são os amigos que a internet me deu. Eu acho que eu já conheço muitos, né? Nós nos tornamos amigos, né, Gabi e Arthur? E eu tô aqui para ajudar mais uma vez. É ótimo gente... essa relação. Não é? Para a gente empoderar os renais que se cuidam, né? A vida não pode parar, embora esteja um pouco parada, mas a informação é o melhor remédio. Então, as pessoas têm que se empoderar de conhecimento para poder cuidar de si mesmo, né? Ter o autocuidado, entender as medicações que precisam ser tomadas, os cuidados que precisam ser feitos, para poder ter qualidade de vida. Afinal de contas, é isso que os renais que se cuidam querem, né? Qualidade de vida. Com certeza, e a doutora já é membro dessa tribo. E a primeira pergunta, doutora, o que é hipertensão? Como se configura a hipertensão? Olha só, Arthur, primeira coisa que a gente tem que saber é o que é pressão arterial, né? Na verdade, os nossos corações, o nosso coração trabalha o tempo inteiro bombeando sangue, bombeando sangue, bombeando sangue. Toda vez que ele bombeia o sangue para fora dele, ele faz isso com uma determinada pressão, é física pura. Ele empurra aquele sangue contra as paredes das artérias, né? Que são os vasos, que são os nossos canos, literalmente são canos, né? Igual esses de PVC que tem dentro de nós, né? Do mesmo jeito que o cano da caixa d'água sai a água pelo cano com uma determinada pressão, o coração faz a mesma coisa. E na hora que ele está enchendo, que ele está descansando, que ele está enchendo de novo a caixa d'água, o coração está enchendo de sangue, nós chamamos isso de pressão diastólica. E quando ele está empurrando, nós falamos da pressão sistólica. E nós temos uma normalidade para esses valores, né? O que é aceitável para as pessoas, para os seres humanos, né? E que o ideal é que ela oscile entre em torno de 120 milímetros de HG, ou 12, que as pessoas abreviam e falam 12 de sistólica, né? Que é a maior pressão que um sangue vai em cima do vaso em uma pessoa normal, que não tenha doença nenhuma, pessoa saudável, que não seja obeso, que não tenha doenças que elevem essa pressão pela qual o sangue é empurrado fora do coração. E a pressão que o sangue fica assim na tranquilidade dele enquanto o coração está enchendo, nós chamamos de pressão diastólica, e ela é em torno de
80 milímetros de Hg, ou como as pessoas gostam de falar, 8. Por É isso a que a gente famosa fala... 12/8. Isso, é a famosa 12/8. Esse é o nível ideal de pressão arterial para as pessoas normais, para as pessoas que não têm... Pessoas normais não, Arthur, eu não gosto desse termo normal, porque normal todos nós somos, né? Normalidade é pessoas sem doenças que afetam a pressão de saída do sangue de dentro do coração. Então, A só para doutora sabe recapitular, A doutora sabe que a doutora. comparação que fez com caixa d'água me fez pensar, Gabi, eu e você temos um problema que a água fica retida na caixa, né? Tá ficando. Agora, só para entender novamente, como é? A sistólica, toda vez eu confundo essas duas A coisas. sistólica. Sim, é quando tá enchendo, não é isso? Isso. Não, tá esvaziando o coração. Tá esvaziando. Entendi. O que eu tô fazendo? Eu tô expulsando o sangue de dentro do coração. Eu gosto de associar as palavras. Então, o S de sistólica é de sair. Isso, de sair, de esvaziar a caixa d'água. É a hora que eu estou esvaziando a caixa d'água. E a diastólica é a hora que eu estou enchendo a caixa d'água. É a hora que eu estou derramando a caixa d'água. É a hora que eu estou enchendo o coração. Gostei dessa boa analogia aí para gravar bem, hein? Tá aí uma boa dica para gravar. Eu sempre gosto de associar as palavras. Dentro, né? É bom que a gente fala dentro da caixa, dentro do coração. É isso, exatamente. É isso aí. E quando a gente está com a pressão muito alta, quais os sintomas mais comuns assim que pode ocorrer? Olha só, Gabi, e aí entra também essa questão da caixa d'água. Se eu estou esvaziando a caixa d'água com muita velocidade, esse sangue está chegando assim, estourando cérebro, estourando pulmão, estourando rim, com muita força. Então, os sinais são condizentes aonde como esses órgãos são afetados. Então, se ele estoura o cérebro, né, se ele chega com muita força no cérebro, os sintomas vão ser o quê? Dor de cabeça, mal-estar, tonteira, porque o cérebro não deu tempo do cérebro se adaptar àquela pressão com que o sangue chegou ali. Se ele chega no pulmão com muita pressão e ele não dá tempo de esvaziar corretamente, não dá tempo de purificar ali o sangue corretamente, o que vai acontecer? A pessoa vai começar a sentir falta de ar, né? O rim é a mesma coisa. Se chega com muita pressão no rim, vai começar a estourar os glomérulos. E aí vai começar a vazar o quê? Super sensíveis, né? Isso, vai estourar machucam com tudo. Isso, e aí vai começar a vazar o quê? Do filtro? Proteínas. Vai começar a perder a função do glomérulo por causa disso. E aí o paciente começa a perder proteína, começa a perder função, começa a inchar, porque ele não coloca a urina toda para fora e por aí vai. Só que o problema é o seguinte, como é que é aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso não é da noite para o dia, né? Então, muitas pessoas, essa água fica batendo nessas paredes, esse sangue fica batendo nessas paredes desses órgãos aí, né, nesses canos, entrando com toda a pressão aí durante anos, sem a pessoa sentir nada, né? Mas aí uma hora começa a ter uma dor de cabeça aqui, outra tonteira ali, uma dorzinha na nuca, um desconforto para respirar, começa a ver que está ficando um pouquinho inchado, e a hora que vai ver, o aumento da pressão já lesou um tanto de órgãos, né? Pois é. O que fica ainda impressionado é o pessoal que não quer tomar a medicação, né? Mas paciência, né? É naquela hora que a pessoa vai dar espreguiçada e sente a dor no peito, né? Exatamente. E aí ainda tem mais isso. O sangue que sai do coração com toda a pressão, ele volta para o coração com toda a pressão. Então, o que acontece? O coração também começa a sofrer com isso. E ele começa a se esforçar para encher e para esvaziar aquele conteúdo que tá chegando com toda a pressão dentro dele. O que acontece? O coração começa a fazer uma verdadeira musculação e aí ele começa a
hipertrofiar mesmo, engrossar, e começa a ter dificuldade para bater adequadamente. E aí surge a chamada insuficiência cardíaca por causa de pressão alta. Olha como o nosso organismo cobra a conta. Uma hora a conta Pois é. chega, né? Então, a pressão alta, ela leva a todos esses sintomas. Eu estava comentando que minha pressão na diálise sempre é normal, sempre foi normal. Mas há um tempo atrás, há uns 4 anos atrás, eu acho, quando eu estava perdendo meu enxerto, eu estava me sentindo muito mal, e eu não tinha explicação. É um mal-estar, que parece um mal-estar da morte mesmo. E aí eu fui bater no hospital. Quando eu cheguei lá, minha pressão 22/18, foi a primeira vez que deu isso. Minha gente, os sintomas são muito ruins. Agora sim, eu não sabia explicar o que é que eu estava sentindo. Mas é um mal-estar que você não sabe muito bem, né? Se não tiver quem lhe atenda na hora, em casa ninguém resolve nada, não. E aí, Gabi, você entrou numa questão aí que eu vou aproveitar até para explicar o que acontece aqui. Por que você, quando você estava perdendo o seu enxerto, na verdade, você estava se comportando como uma paciente com doença renal crônica em fase final, certo? Sim, isso mesmo, todos os sintomas. Isso. E aí, o que acontece nesses casos? O nosso rim, eu sempre falo que os rins são o centro do corpo e não o coração, como todos pensam. Ele produz uma substância chamada renina para manter o quê? A renina, quando ela percebe que quando o rim está ficando doente, ele para de produzir tudo. Ele para de produzir eritropoetina, ele para de converter o bicarbonato, ele para de mandar o potássio para fora, mas tem uma coisa que ele não para e ele piora a situação, é a produção de renina. De renina. E aí essa produção de renina ativa a angiotensina, e o que vai fazer o quê? A retenção de água e sal. E aí vira um ciclo vicioso, né? Um rim doente, que já não manda volume para fora direito, já não manda líquido do jeito que tem que mandar para fora, ainda começa a produzir mais renina, que sobe mais essa pressão arterial e junta mais líquido ainda. Então, o mal-estar, ele acontece por isso. Agora, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? A pressão alta causando problema no rim ou o rim aumentando a pressão alta? E aí é que são elas, e a gente vai aproveitar para separar isso aqui, gente. A pressão alta, ela pode ser tanto causa como consequência da doença renal crônica. Exemplo, por exemplo, como causa, é isso que eu falei aí, a pessoa fica 10 anos, a pessoa tem que ter pelo menos 10 anos de uma pressão descontrolada para lesar o rim, tá, gente? 10 anos. Então, aí a pessoa fica aí mais de 10 anos, fica aí 15 anos sem usar remédio direito, usa só a hora que a pressão está alta, ou nem sabe que está com a pressão alta, embora o pai e a mãe tenham pressão alta, está obeso, não é sedentário, não faz atividade física nenhuma, Peraí, come sal. então, doutora, só parando um pouquinho. Isso tem a ver com uma pergunta que enviaram. Hipertensão pode ser hereditária, então? Pode ser hereditária. Quais são as causas da pressão que a gente chama de hipertensão essencial? Ela pode ser hereditária, que é a chamada hipertensão arterial essencial, né? E essa pressão arterial essencial é quando a gente só pode considerar ela hereditária e falar que ela é hereditária depois que a gente já excluiu outros fatores. Ela não vou dizer hereditária, mas ela é de caráter familiar. Essa é a palavra, porque o que é hereditário e genético, ele está ligado ao gene. E, na verdade, a hipertensão arterial tem alguns componentes que não é que está ligado ao gene. Pode, mas é mais raro. Mas, na verdade, o que está ligado é a herança familiar, é como o fenótipo que a gente tem, genótipo e fenótipo, como que você manifesta as características. Por exemplo, obesidade é uma herança familiar, né? Quando tem uma tendência familiar a ter a obesidade. Da mesma forma, a hipertensão arterial, só que isso é um diagnóstico de exclusão. Você tem que excluir primeiro outras causas. O paciente obeso, ponto. O paciente é sedentário,
paciente toma álcool, o paciente fuma, o paciente tem outras, começou a ter hipertensão muito jovem, que depois a gente vai falar que é hipertensão secundária, tem doenças da tireoide, tem doenças do rim, tem doenças hormonais, essas são chamadas de hipertensão secundária, ou seja, a pressão alta nada mais é que consequência de outras doenças, certo? Certo. Quando você exclui isso tudo, você fala que o paciente tem uma hipertensão essencial, que é aquela que vai anos, começa na pessoa após os 40 anos, né? Ela não tem nenhum desses outros fatores, até dormir mal, até apneia obstrutiva do sono, até roncos demais, aquelas pessoas que roncam sem parar, que não entram no sono REM, pode desenvolver hipertensão secundária. Hoje é uma causa muito significativa de hipertensão secundária. Então, essas são as que são as hipertensões que são em decorrência de outros motivos. Agora, aquelas que você não acha motivo claro e que simplesmente aparece, que pode ter um caráter familiar, inclusive, são as chamadas hipertensões essenciais, que se não cuidadas adequadamente, depois de um certo tempo, no rim, por exemplo, depois de 10 anos, começa a ter as chamadas lesões de órgão-alvo. O coração, o pulmão, o cérebro, o rim e por aí vai, né? Que é o mais comum. Entendeu? Mas se a gente controlar, eu perguntando assim, né? Se a gente controlar direitinho com o medicamento, dá pra viver um bocado, né? Bom, depende da pessoa, né? Não, dá para viver sim. O que eu sempre falo, Gabi? Agora as pessoas têm que pôr na cabeça que não adianta só tomar remédio. Sim, tem que ser né? alimentação também, tem que estar incluído, né? Tem que ter alimentação, tem que ter atividade física. E o mais interessante, eu vou até liberar um vídeo que eu fiz sobre isso, porque eu estava estudando justamente, assim, fazendo uma revisão de literatura para a gente poder fazer esse podcast e levar informação de melhor valor para as pessoas. E eu cheguei à conclusão que tudo que eu penso e tudo que os nefrologistas, que os nefrologistas que têm uma visão integrativa pensam, está certo. Porque a Sociedade Internacional de Hipertensão Arterial lançou um consenso agora em maio, atualizando o consenso, e ela fala claramente, antes de falar da medicação, sobre as medidas não farmacológicas para poder ajustar a pressão arterial. E ela é muito categórica na colocação dela aqui, inclusive citando estudos duplos cegos randomizados que falam exatamente quais são essas medidas aqui. E eu vou citar para vocês para eu não correr risco de perder nenhuma antes de usar a medicação. Opa, isso importante essa informação, hein? E isso depende do paciente e entra naquelas questões daqueles 4 pilares que eu sempre falo que vai ajudar o paciente renal crônico a ficar cada vez mais longe de hemodiálise e aqueles que estão em hemodiálise a ter uma qualidade de vida, ficar sem sobe e desce de pressão arterial, né? Durante a diálise, sem ficar com acúmulo de peso entre uma sessão e outra, né? Que inclusive eu coloquei isso tudo lá no manual. E está lá, que o pessoal tem adquirido aí, tem gostado muito, tem me dado um feedback muito bom sobre isso, porque eu coloco sobre essas questões lá. Vamos lá então, ela coloca aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medidas não farmacológicas para poder melhorar a pressão arterial. A redução do sal, tá? Porque há uma clara relação entre o aumento da ingestão de sal e o aumento da pressão arterial, porque vira um ciclo vicioso. Quanto mais sal eu ingiro, o sal segura a água. A água aumenta a pressão arterial, assim como a água aumenta a pressão dos rios quando chove demais, aumenta o volume das represas quando chove demais, a água também aumenta o volume do sangue e vai ter mais pressão nesses canos aí. A caixa d'água vai entornar, né? E o sal segura a água. Né? Esse é o primeiro detalhe. Ele serve de represa. Ele serve de represa.
Eu tinha só uma pergunta a respeito disso. O que o sal tem a ver com a pressão alta? Eu acho que já foi até respondida, né? Isso, porque o sal, e aí quando a pessoa, eu vejo muita gente falar assim, é verdade que eu não posso tomar água? Não, é verdade que você não pode ter um excesso de sal, né? E aí tem um truquezinho que depois nós vamos falar aí, que é justamente na segunda modificação de estilo de vida que ele fala, que é as mudanças da alimentação, né, Gabi? Isso. Porque o que acontece? Inclusive, eles falam muito assim, dietas ricas em vegetais e com vegetais, frutas, e com pouco dietas não com produtos não refinados, não industrializados, porque geralmente Sim, esses sim. produtos Condimentos industrializados, industrializados. isso Tem tem o uma dobro quantidade. de sal, de sódio e sal. Isso. E tem mais um detalhe, né, Gabi, que você deve saber, e eu insisto muito nisso, gente. Eu falo assim, qual que é o grande tchan para as pessoas continuarem comendo bem, sem precisar fazer muita restrição de sal. Você sabe, Arthur? Você sabe, Gabi? Se, eu estou pensando em uma coisa, não sei se é o mesmo que a senhora está pensando. Pode falar. Para fazer a troca do sal, no caso? Não, não. Porque o sal light tem um perigo aí, né? Que é o Não, excesso de não. potássio. Eu não uso sal light, eu uso os temperos naturais, né? Mas tem Para uma estar fórmula. substituindo. Mas tem uma coisa até mais legal que isso, que Passa eu, o truque, assim, doutora. Passa o truque. eu falei isso, inclusive, naquela aula que eu dei para quem adquiriu o manual lá, que é o seguinte: o carboidrato, quando você ingere muito carboidrato, você naturalmente retém mais água, porque o amido e o glicogênio, ele segura a água, a molécula segura a água. Segurando a água, eu seguro o sódio também e eu aumento a pressão. Quando eu reduzo o carboidrato, quando eu faço uma dieta low carb, a dieta low carb ela é considerada diurética, justamente porque eu não preciso mais daquela água, porque eu não tenho glicogênio em excesso, eu não tenho amido em excesso. Então, ela é uma dieta diurética. Quando ela manda a água embora, ela manda também potássio, ela manda magnésio e ela manda sal. Então, isso dá uma Agora, liberdade maior. Hã? Isso para quem consegue urinar normal, não é isso? Para quem não quem não está em Isso, diálise. isso. Mas até Porque para tem que quem não deixar mais está claro. e para quem está em hemodiálise, Gabi, o que acontece? Quanto mais carboidrato você comer, mais água você vai reter. E aí mais peso você vai pegar. Entra Mas dialítico. é meio. Eu fico assim, numa parte meio difícil, porque a questão de tirar o carboidrato na diálise também complica bastante, porque a gente precisa de bastante energia na diálise, né? Que acaba. A maioria das pessoas entra em estado de desnutrição, e aí fica. Depende muito da pessoa, né? Mas, Fica. Gabi, agora nós vamos entrar em outra seara aqui. Você acha mesmo que as pessoas ficam desnutridas por falta de carboidrato ou por falta de vitaminas, de uma alimentação saudável, com muitos É o vegetais, geral. É o com geral. carne? Às vezes o renal que está na Mas hemodiálise, ele ainda tem aquele preconceito com a proteína, isso, né? mas o que eu digo é porque basicamente as coisas de vegetais sempre tem muito potássio. Eu não tiro isso da minha dieta e também quando meus pacientes eu sempre tento incluir, dependendo do nível de potássio. Mas às vezes a gente não consegue bater uma caloria em diálise que puxa mais só com vegetais, então a gente precisa utilizar o carboidrato. Mas isso é Mas outra tem questão que não carboidrato. encaixa aqui. Mas tem muito carboidrato bom, né? Que não é rico em amido, Isso. né? Não, É então, essa a mas seriam os questão. carboidratos bons. É porque quando a gente Isso. fala em carboidrato em geral, as pessoas que nos escutam acabam entendendo outra coisa, né? Tem o É, carboidrato simples, que é esse carboidrato que é o amido e ele pode sim reter mais água. E tem os carboidratos bons, que é, vamos dizer, os da terra, que é o inhame, a macaxeira, a batata, vamos dizer assim. a batata. Olha que beleza, gente. Isso é vida, isso é vitamina. Tem Isso. mandioca. Vocês falam macaxeira, né? Eu falo mandioca. É, é. Muita batata Bom, doce, então a gente chega à inhame. conclusão que
a pressão arterial também tem muito a ver com a alimentação escolhida. Com certeza. certeza. Tem uma ligação direta. Com certeza. A terceira, então isso aí ficou claro, né, gente? Uma dieta com alimentos Equilibrada. saudáveis, Saudáveis. né? E pouco Nada de sal. coca. E pouco sal. Nada de coca. Nada de coca. Com relação ao álcool também, né? O excesso de álcool, a pessoa não pode usar álcool demais, nem excesso de café. Esses chás verdes, gente, muito cuidado com o tal do chá verde. Porque o chá verde, apesar dele ter propriedades muito interessantes, ele pode desencadear aumento da pressão, né? Aqueles chás preto, chá de mate, eles estimulam o sistema simpático. E aí o coração bate mais rápido, então a caixa esvazia mais rápido e vai com mais pressão para dentro dos órgãos. Nada né? de E Red aí, Bull também, né? nada de Red Bull, né? Nada desses energéticos e Monster. por aí. Chá de canela também, né? Pra lembrar. Isso, os chamados termogênicos, né, Gabi? É, Que as pessoas termogênicos. adoram aí. Eu gosto de dizer, tudo que for preto, você corra desse chá, porque a maioria desses chás escuros, o preto, o mate, eles realmente, eles aumentam um pouquinho a pressão. Olha, mas vamos ser Café, sinceros, hein? né? Principalmente agora um recado para os cariocas. Para as cariocas, os cariocas. Não tem nada melhor do que tomar um mate gelado na praia com limão. É uma delícia. É uma Uai. pena que sobe a pressão, mas é uma delícia. Viu? Oh, meu Deus. Então, assim, consumo moderado de álcool, que nós já falamos, redução do peso. Eu acho essa dica aqui bacanérrima. Por quê? Gente, tem estudos muito firmes, muito contundentes, mostrando o seguinte, que quando você perde 5 quilos, independente do seu peso inicial, se o seu peso era 90, se era 100, se era 70, você já diminui 1 milímetro de Hg na sua pressão, naturalmente. Então, assim, só de você perder 5 quilos independente do peso inicial. Então, as pessoas têm que entender que isso é vida, né? Dieta é a saída. Dieta é a saída e controlar o peso, né? Outra coisa interessante, gente, que ele coloca aqui como a quinta modificação do estilo de vida, é a cessação do tabagismo. Parar de fumar, né, gente? Fumar hoje está fora de moda, né, Arthur? Sim, Parar faz de mal. fumar. Faz mal fumar. Né? Isso é verdade. Exatamente. Lembra, eu não fumo cigarros, hein? Eu às vezes fumo charuto. É diferente. Então tá bom. E qual que é a diferença? Me conta. Tá dizendo, né? Se tá dizendo, eu não Tá vou nem me meter. dizendo. Não vamos perder o foco natural. aqui, não. Depois você edita isso daí. Não, pode deixar. Aliás, quem quiser, um dia eu vou fazer um podcast especial sobre charutos para renais. Brincadeira. Olha, se fizer ressuscitar o rim, Aí eu passo a vender, Gabi. Mas, doutora, continue os 10 mandamentos da pressão boa. Então, aí, redução do sal, dieta adequada, evitar aquelas bebidas que podem aumentar a pressão, como café, chás escuros, diminuir o consumo de álcool, reduzir o peso, né? Combate, assim, verdadeiro ficar obcecado com o peso mesmo, com manter dentro do peso, né? Isso não é luxo, isso é saúde. Parar de fumar, atividade física regular também, né? Eu até ponho lá no manual que eu pus até um exercício para a pessoa tentar entender aquela matriz de SWOT, os facilitadores e as coisas que podem dificultar ela aderir a uma atividade física. Para ela saber escolher, para não procrastinar, para não auto-sabotar, para não deixar o que a gente fala, o Zé Urubu, ficar falando, não, vai dormir mais, vai dormir mais, vai dormir mais e não fazer a atividade que tem que fazer. E agora, mais na quarentena também, né, as pessoas elas podem desenvolver algum tipo de atividade física em casa e devem, porque senão vai aumentar. Doutora, sabe qual a palavra-chave? Pode falar. A palavra-chave é disciplina. Constância.
tem que ter uma disciplina para fazer o exercício físico, para manter aquela atividade física. Ainda mais, agora na quarentena é bem difícil, mas é fundamental mesmo. E E faz aí, diferença na vida do renal, hein? Isso é muito total, importante. total. E eu digo até mais, Arthur, eu digo o seguinte, que para você comer saudável, porque as tentações mundanas são assim, o que não falta é gente oferecendo batatinha salgada, batatinha frita salgada, o que não falta é gente te oferecendo produto industrializado, para você comer saudável, para você manter dentro da dieta, para você conseguir manter o seu peso, para você fazer atividade física. Eu acho que o 7º item que eles põem aqui, que para mim é o pilar, que é redução do estresse e praticar o mindfulness, que foi o que eu fiz hoje um vídeo sobre isso, que tem estudos randomizados, duplos cegos, trial mesmo, mostrando os benefícios da meditação e desses exercícios respiratórios, mindfulness, terapias transcendentais, né, que a gente acha que é coisa de monge, de budista, de não sei mais o quê, induzindo realmente o decréscimo na pressão arterial. Provado, assim, por A mais B, que isso pode reduzir a pressão arterial. Olha que legal. E baixa o estresse, no caso, né? É isso? Baixo estresse, e isso está muito relacionado também, gente, à qualidade do sono. Quando você faz essas práticas, principalmente à noite, na hora de... Eu, por exemplo, eu faço de manhã, eu gosto de fazer a hora que eu acordo 5 horas da manhã. Mas isso reflete no meu dia todo, inclusive no meu sono à noite, na minha disposição. Ninguém sabe como que eu tenho tanta disposição, tá aí o segredo. Você vai dormir com mais tranquilidade. E a pessoa, ela precisa ter o que a gente chama de decesso noturno. A pressão tem que cair durante o sono. Se a pressão não cai durante o sono, você acorda hipertenso e vai ficar o dia inteiro hipertenso, independente do remédio que você tomar. E para você ter um sono agradável, para você entrar no sono REM, você tem que relaxar. Se você estiver estressado, se você estiver ansioso, preocupado, cheio de caraminholas na cabeça, você não vai conseguir relaxar dormindo. Né? E aí a pressão não abaixa, você não faz o decesso noturno. E o decesso noturno é muito ruim em paciente renal crônico. Muito, muito mesmo. Então a gente tem que caprichar nisso daí. Só que isso, gente, é um resultado de médio e longo prazo. E nós somos imediatistas. Nós queremos uma resposta rápida. Né? A gente quer um resultado rápido. E resultado rápido é só remédio embaixo da língua, não tem jeito. Não é verdade? Verdade. Né? É Eu isso. vou falar que eu uso umas frequências para meditar e para ajudar a relaxar para dormir, que é muito boa. Eu tenho um sono profundo bem legal. É isso mesmo. Você Eu tem faço, problema com a pressão, Arthur? Não, minha pressão é 11,7, 12,8, tá sempre Tá ali, né? aqui, gente. Ó, eu não estou falando mentira. Não, Né? não, de fato, é uma Nós verdade. estamos nós estamos diante de uma pessoa que faz atividade física, né, regular. Tem alguns deslizes com a dieta, né, Arthur? Ah, sempre. Mas, assim, de uma forma geral, não é o que você faz em 10% do tempo, mas sim o que você faz em 90% do seu tempo. Não, Né? doutor, é interessante, eu uso uma pulseira, uma Smart Brand lá para monitorar o sono, inclusive, né? Uhum. E é um fato, você percebe, eu percebi desde que eu comecei isso, que o sono profundo aumentou muito em relação Fazendo a essas como era antes. frequências, né? Isso. Quando entra exercício físico, entra meditação, a coisa melhora muito mesmo. E a questão da meditação, gente, eu acho que essa questão dessas terapias é a mesma coisa. Os nossos avós, eles não faziam atividade física, eles não faziam. Se você falasse na década de 60 que você ia para academia, você era lixado, não existia isso, né? Hoje, se você não pratica atividade física, você está fora de moda, você não concorda? Concordo. Tipo assim, como assim você não faz nada? Você não faz nada pela sua saúde? Você fica até sem assunto perto das pessoas que fazem, né? Você se sente mal de ser sedentário. Embora boa parte da população ainda seja, mas pelo menos tem essa consciência de que não é uma coisa boa ser sedentário, que você deve ser ativo, né? E eu acho que para o futuro, principalmente agora, depois de todo esse movimento que nós estamos vivendo no mundo, dessa reviravolta nas vidas das pessoas e que o nível de ansiedade já está muito alto por causa disso,
as pessoas elas vão valorizar cada vez mais essas terapias. E eu acredito que daqui a alguns anos isso vai ser também feijão com arroz. Ainda é algo assim, as pessoas viram e falam assim, eu não sei meditar, eu não sei isso, eu aquilo e aquilo. Eu não imagino Particularmente, que seja, né? eu Você já, não dá eu já, conta. não, eu já baixei aplicativo para tentar meditar, já fiz de tudo, mas eu não consigo me concentrar porque eu sou muito agitada. Então eu prefiro relaxar a mente fazendo alguma atividade física, algum esporte, alguma coisa, e depois tomo banho e durmo. Mas eu não consigo ficar parada. Mas Não, deixa eu te não dar uma paro. notícia, mas deixa eu te dar uma notícia, Gabi. Você sabe que você medita? Como? Porque meditação não é ausência de pensamento. Meditação é o pensamento concentrado, é o Aham. foco. Então, quando você faz uma atividade física e foca naquilo e consegue relaxar, entrar em estado de flow com aquilo, de olhos abertos, observando o que você está fazendo, observando os seus movimentos, observando quando você faz uma caminhada e entra mesmo, observa a paisagem que você tá vendo, observa o campo, observa as flores, observa a rua, observa as pessoas e foca Então naquilo, está ótimo para esquece mim. isso, esquece das outras coisas, você está praticando meditação. E Então tá qual que é a ótimo. técnica que a gente chama disso? A gente chama isso de mindfulness, que é a atenção plena. Isso é meditar, né? E tem gente que Aham. usa mantra, tem gente que usa os salmos para meditar, porque se concentra no salmo, reflete a palavra. Tem gente que reza o rosário para meditar, o rosário, porque está só concentrado naquilo. Então, cada um tem uma forma de desenvolver, tem várias formas de você fazer isso, entendeu? Porque na minha cabeça a meditação era realmente ficar no meu cantinho parada e aquela musiquinha e você tentando se concentrar e eu, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Então, assim, são várias coisas. Eu gosto de ter o momento, inclusive quando você presta atenção naquilo quando você presta atenção e observa que você está desnorteada, que seu pensamento está acelerado, e você consegue entender isso, que o pensamento está acelerado, você está meditando. O problema é que as pessoas não vivem essa atenção plena. Então, elas não conseguem nem perceber que elas estão aceleradas. Entendeu? Entendi. É isso. E deixa eu Próximo ver o que mais. mandamento. O próximo, reduzir a exposição à poluição do ar e a temperaturas frias. Vocês sabiam que a pressão aumenta no frio? É a vasoconstrição, né? Isso. Então, e é justamente, quer dizer, a vasoconstrição, porque às vezes as artérias, apesar de parecer com canos, né, elas não são, elas são diferentes dos canos porque elas são flexíveis, elas aumentam o diâmetro e diminuem o diâmetro de acordo com os estímulos, de acordo com as emoções, com os estímulos simpáticos. Com o estímulo simpático, que é a adrenalina, né, quando a gente está acelerado, ela diminui o diâmetro e com isso aumenta a pressão porque o sangue continua o mesmo. Com relaxamento, com o sistema parasimpático, com a meditação, com a diminuição dos batimentos cardíacos, ela aumenta o diâmetro e ela vai devagar, entendeu? Então, o frio também ele diminui o diâmetro e as pessoas tendem a ter uma pressão mais alta no frio, inclusive tendem a infartar mais no inverno. Né? Isso não é um problema seu, né, Gabi? Você não tem frio aí, né? Não. É que chegar o frio aqui vai demorar. Em Exatamente. compensação, aqui tá batendo 15 graus. Tá friozinho, né? Aí realmente. Mas então é isso, ele fala sobre, inclusive ele cita essa sazonalidade da pressão de acordo com a estação que você está vivendo, com o lugar que você vive. Então, as pessoas que moram em lugares frios e já têm uma propensão a ter pressão arterial mais alta, elas vão sofrer um pouco mais com isso e elas vão ter que ter um cuidado maior com essas outras coisas que a gente acabou de falar aqui. Entendeu? É isso, esses são os mandamentos, Arthur. Foi ótimo.
Olha, e depois eu vou compilar eles no post sobre o episódio, porque é bem interessante, tem dicas preciosas aí. É, isso. Muito bom, exatamente. E, Eu vou te e- mandar o quadro dele, eu vou te mandar pô, o, melhor o ainda, artigo, vamos postar tá? essa arte porque vai ajudar muita gente, isso é bem interessante. E leva a uma pergunta que fizeram aqui, doutora, sobre, sobre obesidade. Ah, não, antes da sobre obesidade, uma outra pergunta que eu estava na cabeça para fazer. A doutora já deve ter ouvido falar na síndrome do jaleco branco, Uhum, que sim. faz subir a pressão das pessoas ao verem um médico de jaleco branco. Uhum, uhum. Existe uma pressão alta, uma pressão emocional, uma pressão arterial emocional? Você acredita que isso é verdade? E existe também outro lado da moeda, que é a hipertensão mascarada. A pessoa chega no seu consultório, está com a pressão boa, mas na verdade, na maior parte do tempo, ela fica com a pressão alta. Essa é a chamada hipertensão mascarada. No consenso, ele fala sobre isso também, que é a hipertensão do jaleco branco. O que é a hipertensão do jaleco branco? O paciente não pode falar que vai ao médico, que ele já aumenta a pressão. E aí, o que tem que fazer nesses casos? Tirar o Mensurar a pressão jaleco. em caso. Não, não adianta, né? Não adianta. O ideal seria isso, né? Mas não é. O que a gente tem que fazer é o seguinte: quando acontece isso, a gente tem que mandar o paciente medir a pressão fora do ambiente do consultório e levar as pressões anotadas ou fazer o mapa também, né? Que é aquele aparelho que você põe no braço para você tentar identificar se o paciente está realmente ficando com a pressão alta. Aquele exame chato pra caramba. Chato pra caramba, que a cada meia hora o braço. Eu falo que ali, gente, não tem como você não ficar com a pressão alta, não tem? Você não dorme Só o direito, estresse. só o estresse daquilo ali, ficar 24 horas sem banho, não, pelo amor de Deus. Eu prefiro, e já tem trabalhos muito bem feitos a respeito da monitorização ambulatorial da pressão arterial. Como que é feito isso? Você fornece para o paciente, a unidade de saúde fornece para o paciente um aparelho semiautomático, né? É aquele de punho, não, aquele automático horroroso, não. É um semiautomático, que a abraçadeira é normal, só que o paciente não precisa ficar insuflando com a mão, né? Ele já vai, aparece naquele aparelho. Eu vou até mandar a foto depois aí para você, tem no consenso também. E a pessoa, ela faz um diário dela. Ela mede a pressão várias vezes por dia, ela mesma, e ela anota: tomei café, medida da pressão às 7 horas da manhã, coloca lá. Quando for 9 horas, eu estava sentado, medi a pressão, eu estava andando, eu estava trabalhando e medi de novo. E ela anota e leva esses dados para o médico. Para mim, esse relatório, às vezes, ele tem mais valor do que aquele exame do mapa. Por quê? Porque o paciente está fazendo aquilo, ele faz a medição e ele não tem um inconveniente daquele negócio ficar insuflando o braço dele de meia hora, inclusive durante o sono. Então, assim, e ele se sente ativo no processo, ele entende o que está acontecendo, por que eu estou medindo aquela pressão. Isso faz parte, inclusive, da educação em saúde do paciente, entendeu? Então, a gente pode usar isso. Eu faço isso no meu consultório, né, com meus pacientes que têm aparelho em casa, eu peço eles para fazer e levar para mim todas as medidas de pressão durante um período de tempo, anoto, faço uma tabela para ele poder anotar para mim, trazer para eu poder, a partir daquilo ali, tomar uma conclusão com os horários, se a pressão está ficando controlada, se não está, e como é que está acontecendo, principalmente nesses pacientes que têm hipertensão do jaleco branco, entendeu? Entendi. E, doutora, o diabético é grupo de risco para ter pressão alta? É sim, é grupo de risco para ter pressão alta. Ele pode ter um estímulo um estímulo maior do sistema simpático também, assim como a pressão emocional, ela está muito envolvida com o sistema simpático também, produção de adrenalina.
E aí acaba fazendo o quê? Vasoconstrição também, diminuição do diâmetro das artérias, provocando aumento da pressão arterial. Sem falar que o diabético também, ele às vezes ele pode aumentar a pressão porque ele já desencadeou uma nefropatia diabética. Ele já alterou a função do rim, ele já estragou o rim e o rim está produzindo mais renina e com isso aumentando a pressão também, né? O diabético também, o excesso de glicose pode causar um estresse oxidativo nas células cardíacas, levando a uma disfunção diastólica ali, quer dizer, uma dificuldade de enchimento, de relaxamento do coração, e com isso a pressão pode subir, né? Diabetes realmente é uma doença bem complexa mesmo, né? Porque ela pode levar a tudo. Pois é, bem tenso isso, né? É. Então, e com a idade, doutora, também pode surgir hipertensão em pacientes mais idosos? Aí a gente tem até que separar isso, né? A pressão normal, quando a gente fala que a pessoa não tem pressão alta, é abaixo de 13/8. 13/8 eles consideram, acima de 13/8, entre 13 e 14, a gente já considera normal alta para pessoa jovem, né? Para pessoa idosa, a gente considera a pressão arterial elevada acima de 14/9. Por que essa diferenciação? Porque ao contrário do jovem, que tem o adulto jovem, que tem essa característica de dilatar as artérias e reduzir o diâmetro das artérias, dependendo do estímulo, no idoso, esses vasos eles estão enrijecidos mesmo, igual cano. Então, tudo que é rígido, a pressão ali dentro é maior. Então, por isso que a gente não pode considerar o idoso hipertenso apenas acima de 14/9. É um encanamento enferrujado. Isso, endurecido, né? Olha E só. por causa do envelhecimento mesmo das artérias, calcificações das artérias. Eu acho que a expressão encanamento enferrujado é um pouco pesada, né? Cruel, né? Doeu um pouquinho nos idosos. É isso aí. Gabi, alguma pergunta? Não, tá tudo tranquilo por aqui. Mas Então, eu acho que a gente só... já tá nessa fase aí de enferrujado, viu? Porque não, Sua pressão é tá... difícil de controlar, Gabi? Não, minha pressão é tranquila, mas eu tô ficando enferrujada nessa quarentena sem fazer nada. Entendi. Agora, sim, só lembrando, última coisa aqui, Arthur, que tem muitos medicamentos que podem aumentar a pressão das pessoas. E as pessoas acharem que estão hipertensas para valer, né? E, na verdade, elas estão consumindo medicações que aumentam a pressão. O mais problemático delas são os anti-inflamatórios. Se a pessoa estiver usando anti-inflamatório e a pressão começar a subir, pode ter certeza que é por causa daquele remédio. Porque ela inibe o relaxamento também das artérias, tá bom? Porque inibe as prostaglandinas, ok? O uso de anticoncepcional oral, a mulher pode ter aumento da pressão por uso de anticoncepcional oral, principalmente alguns que têm altas doses de estrógenos. Então, a gente prefere aqueles anticoncepcionais que têm menos estrógeno, uma dose mais baixa, né? Que são os mais modernos, os anticoncepcionais mais modernos, né? Alguns antidepressivos também, não são todos, mas tem alguns que aumentam a pressão arterial. Então, se começou a tomar antidepressivo e a pressão começou a subir, tem que ver com o médico se o seu antidepressivo não tem essa característica de fazer a pressão subir, né? Outras também, corticoides, pode aumentar a pressão, muito, tá? Eritropoetina pode aumentar a pressão, vocês sabiam? olha só, o nosso querido Emax. Isso, quando está fora da faixa, quando o paciente está usando uma dose muito alta, ou quando ele já está com os níveis de hemoglobina bem mais altos e continua insistindo, usando eritropoetina, ele pode ter também um aumento, uma elevação significativa da pressão arterial, tá? Outra coisa que alguns remédios também usados para
preservação do enxerto, como inibidores de calcineurina, que é o ciclosporina, pode dar pressão alta também, tá? E basicamente isso. Aqueles ginkgo biloba da vida que as pessoas adoram tomar para memória, pode dar pressão alta também, então tem que tomar cuidado com isso. E é isso. Olha, eu diria que nesse episódio nós temos os mandamentos para ter uma pressão legal. Isso é muito legal, isso vira um tema bem interessante. Temos dicas de medicamentos que podem ser prejudiciais à pressão. Foi um baita episódio e eu só tenho a agradecer a participação da doutora. Muito obrigado pela sim. participação, doutora. Foi mais uma aula e eu tenho Sim, foi certeza que, ótimo. como eu comecei falando, a doutora já é de casa e vai participar em mais episódios, sem dúvida. As portas estão abertas e muito obrigado pela participação. Com certeza. Talentos renais. Eu vou ensinar o povo a meditar, então. É isso aí. Lembrando que nós. Meus talentos são esses. Lembrando que vamos ter os talentos renais. Vamos descobrir muitos renais talentosos aí. Eu Isso diria aí. eu diria que nesse podcast nós temos aqui uma potencial cantora. Tô Com longe, hein? certeza, Gabi. Arthur, mais uma vez eu gostaria de agradecer vocês, tá? É muito bom conversar. Isso aqui é assunto assim que dá 3, 4 horas de perguntas e respostas, né? Apesar de ser um assunto que a gente fala muito, ainda tem muita coisa que a gente precisa reforçar sempre, né? Sim. E nesses mandamentos aí das pessoas, para ter uma pressão controlada, a gente pode perceber que entra muito naquilo que eu falo, que é a questão de 1/3. 1/3 depende da doença que você tem, que não dá para fazer nada. 1/3 depende do que você tem que usar e da equipe que cuida de você. E 1/3 depende de você. E eu acho que na questão da pressão arterial aí, eu acho que mais de 1/3 depende da gente, né? Praticamente 2/3 depende da pessoa. Se ela não adotar a mudança de estilo de vida, se ela não adotar os pilares que a gente sempre fala, fica muito difícil ela controlar a pressão, tanto em pacientes que fazem hemodiálise, quanto em pacientes que ainda estão no estado conservador. Se alguém quiser saber mais, é só ir lá no meu Instagram, né? E ir lá no meu link, que tem várias ferramentas lá para ensinar vocês, os renais que se cuidam, a ganhar essa tão sonhada qualidade de vida. Tá bom? Certo. Muito obrigado, doutora. Até mais, então, gente. Um grande abraço para vocês, viu? Até. Beijão. Tchau, Até tchau. mais. Que baita aula, hein, Gabi? Sim, foi maravilhoso. Olha, e agora nós temos os mandamentos para uma pressão saudável. Você vai seguir esses mandamentos, Gabi? Ou você já segue alguns também, né? Já sigo, a maioria eu já sigo, né? Sei que ainda tem que encaixar algumas coisas aí, mas é a base mesmo da gente ter não só a pressão, mas uma vida bem melhor, né? Com Uma vida mais certeza. saudável. Vamos ser os profetas dos mandamentos da pressão saudável. A lei do Renalcast. Além do Renalcast. E lembrando que logo, logo a gente vai começar com o Talento Renal. Aliás, já temos a nossa primeira convidada. E vai ser surpresa, mas ela canta muito bem. Não é você, Gabi, pode ficar tranquila. Não sou eu. Eu não canto bem, então não sou eu. Mas em breve tem mais novidades aí. Gabi, hora do nosso tchau da Xuxa. Vai mandar um beijo para quem? Mandar um beijo para todo mundo aí. Eu tô tão feliz que esse podcast a gente só tem crescido, né? E agradecer a todo mundo que está fazendo parte disso. Não, aliás, tem um detalhe muito importante que está no Instagram, do seu Instagram e no Instagram do Renalcast, que a gente precisa falar. Hoje nós tivemos uma participação mais especial ainda. Você quer falar o nome dele? Que ele participou com você. O Samuca tá aqui do meu lado. O Samuca hoje participou diretamente do colo da Gabi. Ele ficou caladinho o episódio todinho, tá virando um homenzinho já. Agora, Gabi, para quem não sabe quem é o Samuca, revele quem é o Samuca.
Ah, vocês querem saber quem é o Samuca? Tem que ir lá no meu Instagram. É meu Vai lá. filhinho de quatro Eu- patas. Vai lá no Instagram da Gabi, @decidir viver e vê o Samuca. Ai, O belo e quem apronta várias Samuca. o Samuca. Então eu queria mandar um abraço a todos os nossos ouvintes e de fato a gente fica muito feliz com o tamanho que o podcast tá crescendo, com o spin-off do Renalcast Investiga recebendo bastante denúncia. E meu muito obrigado a todos que ouvem, que ajudam, que divulgam a palavra do nosso podcast. É isso aí, um grande abraço a todos. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Até a Abraço. próxima. Tchau, Falou. Arthur. Tchau, Gabi.